minha amiga, treina comigo, a gente aprende muito junto, né? Todas as dúvidas que a gente tem, acaba perguntando, né, para a Ju. Eu pergunto mais porque a psicóloga especialista aqui é ela. Tudo bem, meu amor? Tá. Tudo bem, bom dia. Bom dia. E aí, Priscila, tu pensou no tema da gente, nessa discussão que a gente imaginou para essa ideia toda? Sim. Pensou, e eu achei interessante esse momento dessa reflexão por conta da gente estar, como é que eu vou dizer? Da gente estar passando por uma situação inusitada na vida de todo mundo, né? Porque a gente agora está tendo que ficar preso dentro de casa, lidando com as pessoas que a gente ama, mas redescobrindo essas pessoas. Sim, nós psicólogos fomos, vamos dizer assim, liberados pelo Conselho de Psicologia para continuar os atendimentos online, né? Então, algumas pessoas que se sentem à vontade para fazer esse atendimento online, essa terapia online, a gente continua com o processo psicoterápico, né? Não só eu, como vários colegas da área. Em relação a essa questão, né, conjugal ou até o relacionamento entre outras pessoas de famílias, das mesmas famílias que moram no mesmo lugar, vão ter aí várias mudanças, né, depois dessa questão em relação à quarentena. Com certeza, nós não vamos ser os mesmos, porque a gente está vivendo uma fase, né, que jamais a gente pensou que iria viver na sociedade. Então, é algo que fomos pegos de surpresa, não tinha como sermos avisados disso. E muitas coisas vão mudar. Eu costumo dizer que estamos passando, na verdade, por um processo de evolução da nossa espécie, né? Porque a gente vai precisar agora estar mais atentos aos outros e aos sentimentos que temos com esses outros, né? Então a gente não só vamos estar mais atentos, como a gente vai começar a olhar isso de outra forma. Entendi. Eu tenho uma primeira questão para a gente abrir o papo, né? Que é essa questão de por que a gente sente medo, né? O porquê de sentirmos essa coisa do medo. O medo, ele é comum para o ser humano, certo? É um sentimento que o ser humano, ele sente, é comum para todas as pessoas, assim como os outros sentimentos, amor, felicidade, raiva, enfim. Mas a gente precisa ter cuidado com o grau, vamos dizer, a intensidade desses sentimentos. Então, em relação ao medo, se esse medo ele toma conta da gente, ele pode ser transformado para outra coisa. E aí podemos adoecer por conta desse medo, até gerando uma fobia. Então, o medo, pelo medo, por um sentimento, todo mundo sente, né? Mas a gente precisa saber controlá-lo e não deixar o medo tomar conta da gente. Esse sentimento de medo relacionado ao sentimento de posse, de que é dono de algo ou de alguém, nesse momento de ter que conviver mais tempo com a pessoa, de dividir de fato a vida, como funciona essa questão do sentimento de posse nesse momento, Priscila? Só para a gente poder complementar o que a gente estava falando em relação ao medo, qualquer sentimento ele surge a partir de uma emoção, né? Então a gente pode pensar em algo ou viver alguma situação que vai nos trazer alguns sentimentos. O medo, ele é algo, um sentimento que surge diante de alguma situação que vai te levar, né, dependendo de cada pessoa, a um perigo, né, para você a um perigo. Então, nem sempre o perigo que é para mim é para você, né, e aí a gente pode sentir medo. Em relação à questão de posse, quando a gente sente posse por algo, a gente compra um objeto e a gente tem aquele objeto como nosso, né? Sim. Para com pessoas, a gente muitas vezes sente esse sentimento, mas ele não é saudável ao ponto de que a gente não pode sentir posse por uma pessoa porque a gente não comprou ela, né? A gente tem uma troca, uma relação de troca, uma relação de sentimentos. Então, já começa um desconforto daí. Ninguém tem o poder diante do outro em relação à posse. Você é meu ou eu sou sua.
né? A gente faz uma troca de sentimentos, a gente faz uma troca em relação à vida, às experiências do dia a dia, né? E aí a gente pode compartilhar esses sentimentos e essas emoções com aquele outro que a gente convive, né? E aí, dentro desse sentimento de posse, muitas vezes a gente vê relacionamentos, principalmente entre companheiros, né? Que existe esse sentimento. E aí pode acontecer de várias maneiras. Pode ser por conta de uma insegurança daquele que está sentindo posse ao outro. Pode ser que aquele outro está de alguma forma dando entender que é ameaçador para o outro, né? Pode ser que aquele outro gosta e ama tanto aquele companheiro e acaba querendo só ele, só para ele, né? Só meu. E muitas vezes os relacionamentos abusivos acabam que, vamos dizer assim, andando e perpassando por esse sentimento de posse. Entendi. Isso pode atrapalhar o relacionamento no contexto todo da vida em relação a você dividir o seu espaço, o seu cotidiano com alguém, né? Sim, com certeza. Sobre essa questão dos apegos a objetos de modo excessivo, existe algum tipo de transtorno que dá nome a esse tipo de sentimento? Tem gente que a gente tem até programas na televisão que trata disso como um problema seríssimo, né? Que afasta pessoas que amam, porque essas pessoas têm esse apego profundo por coisas, por bem material, e que assim são coisas que no final das contas, a maioria dessas coisas, eu acredito que mais de 90%, aí é uma questão minha, não sei se esse dado é correto dizer, são coisas que a pessoa nem usa no dia a dia, ela só sabe que está ali, e se alguém disser que vai pegar e jogar fora, ou dar a outra pessoa que talvez vá usar, de fato, né? O objetivo de um objeto é servir ao interesse daquele que compra, que adquire, né? E aí, quando a pessoa compra para ter, mas não para usar, começa a tal. Eu não sei se eu estou falando certo, você na sua fala me corrige se eu estiver errado. E aí acaba gerando essa questão desse, eu não sei se pode chamar isso de algum tipo de fobia, de ter que querer aquilo a todo custo, mesmo que eu não use, mas eu sei que está ali. Como é que vocês enxergam isso na psicologia, Priscila? O termo não tem nenhum erro aí no que você está falando. Realmente, nós temos o hábito, né, por sermos bastante consumidores, de adquirir objetos que não necessitamos. E aí aquele objeto ele vai ficando e entulhando, e aí gera um acúmulo, né, de objetos. Muitas vezes isso é comum para todo mundo, tá certo? Mas claro que algumas pessoas acabam que exagerando nesse acúmulo de coisas, sem ter a necessidade de possuir aquilo, ou de adquirir aquele objeto. E aí a pessoa que tem, né, essa necessidade de acumular, existe um vazio dentro dela que precisa ser preenchido. E aí ela tenta, de alguma forma, preencher com esses objetos. Da mesma forma, só que em outro contexto, são pessoas que fazem pequenos furtos de pequenos objetos, de objetos sem tanto valor, né? Elas estão a ponto de querer preencher um vazio interno, e aí acabam que tentando roubar, furtar objetos de pequeno valor, né? Como em outro contexto, como a gente estava falando antes, pessoas que acabam acumulando, vamos dizer assim, materiais que não vão ter tanto uso, né? Materiais, sei lá, uma sombrinha quebrada, tecidos, recortes de tecidos. Claro que se você tiver um objetivo para aquilo, se você for fazer um trabalho com aquilo, ok. Mas se você não tiver nenhum interesse futuramente, um futuro próximo, você usar aquele objeto, então não tem para que você acumular, guardar, né, aquele objeto. Então, muitas vezes a gente, quando vai fazer uma mudança, né, a gente percebe, nossa, eu nunca imaginava que eu tinha tanta coisa. Porque a gente fica nesse
pensamento de que, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu vou usar. E aí, uma vez eu escutando um jornalista, né, falando um pouco sobre isso, se você não vai usar uma determinada roupa, por exemplo, em 6 meses, você já pode descartá-la, porque se você não usou 6 meses, você não vai usar mais. Nessa reflexão sobre essa outra coisa que você citou, em relação a tecidos, a gente sabe que as pessoas hoje ressignificam coisas, né? E acho até que é interessante a gente colocar aqui que antes da pessoa jogar fora, ela tenta encontrar um ressignificado para aquilo. Podia ser até um uso de artesanato, sei lá, alguma coisa dessa natureza. Aí, Priscila, eu vou me reportar à pergunta seguinte, né? Que em relação a esses entes queridos, sobre o medo da morte, não seria mais fácil dizer que ama, dizer os sentimentos que a gente sente a pessoa, os sentimentos nobres, né? Apesar de que agora eu vou catucar a onça com vara curta e ainda bem que tu tá longe de mim para me dar uma voadora. Tu não acha que às vezes a gente tem que dar aquele solavanco na pessoa, segurar ela no ombro, dar um abalo e dizer uns 3, 4 palavrões para desabafar também, e a pessoa acordar e você falar, cá, etc, né? Não posso falar palavrão aqui. Você pode mais, você consegue, porque você está se permitindo ser tão pouco quando todo mundo sabe que você pode ser mais. Às vezes, esse choque de realidade é importante, né, Priscila? Gerar um conflito, às vezes, é importante para levantar poeira dessas prateleiras que a gente não limpa tanto. Quando eu uso o termo prateleira, eu quero dizer esse relacionamento que a pessoa vai se acomodando ao ponto de não falar de fato o que sente pelo outro e, às vezes, até dar um empurrão para o outro conquistar aquilo que falta na vida, né? Como é isso na tua concepção? Veja só, você falou de várias coisas ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu vou conseguir responder, tá certo? O medo de perder alguém, ele é comum para qualquer ser humano. Quando a gente ama alguém, a gente sente o medo de perdê-la, seja por uma morte, seja por uma separação. Só que esse medo ele pode crescer ao ponto de se transformar numa fobia ou numa obsessão pela pessoa. E aí é quando a gente precisa ter o cuidado em relação a esse sentimento e procurar ajuda, caso isso esteja dessa forma, com profissionais, com psicoterapia, com até psiquiatras, sendo necessário, dependendo do contexto, né? Em relação a essa questão de conflitos nos relacionamentos, a partir do momento que a gente se relaciona com o outro, vão existir conflitos. Isso é inerente, tá certo? Isso não tem como não existir. Isso vai existir, tá? Então, sempre que temos uma socialização com alguém, uma intervenção, uma interação social com alguém, a gente pode ter um conflito dentro desse processo, tá? Mas o que a gente precisa ter consciência e controle é que esses conflitos eles têm limites, né? Então os conflitos entre pessoas eles precisam ter limites a partir do momento que a gente precisa respeitar o outro e o pensamento do outro, como a gente quer também ser respeitado. Então muitas vezes os conflitos eles são agregadores no sentido de que acorda aquele outro, né, para uma determinada situação. Então, por exemplo, o que você está dizendo, é importante você dizer com clareza o que você sente pelo outro, e é importante que o outro também sinta. Se existe alguma mágoa, se existiu algum conflito ou alguma ação do outro, né, que te incomodou, que você fez e incomodou o outro, isso precisa ser dito às claras, porque nem sempre a gente vai ter a certeza do que o outro está sentindo, né? A gente faz a leitura, mas nem sempre é aquilo de fato que a gente leu no outro, que ele está pensando ou que ele está sentindo. Interessante. E essa questão da gente ter, eu vou falar de nós porque a gente tem, né? Apego aos animais de estimação. Isso pode substituir o prazer de estar com pessoas por algum momento? Tem gente que geralmente mais, né? Assim, alguns discursos, desculpe até interromper sua fala, alguns discursos que a gente lê no dia a dia nas redes sociais, né? De pessoas dizendo
prefiro os animais, meu cachorro, meu gato, meu, sei lá, meu papagaio,